Olá, boa noite. Entrando no ar com mais um Resumo do Dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Nesta terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Nosso programa tem como destaque os preparativos para a grande plenária Fora Bolsonaro, Lula presidente, nos próximos dias 6 e 7 de novembro, aqui em São Paulo. Mas nós vamos falar das últimas declarações, da reunião de organização que vai acontecer amanhã, vamos falar também das propostas que existem em relação à própria atividade que vai acontecer na Avenida Paulista. Eu vou contar detalhes daqui a pouco para vocês. Bom, destaque também no nosso programa de hoje, além da cobertura da organização, da mobilização em torno da plenária, a direita se preparando para as eleições de 2022. E o Datena que já passou em 3 anos, já passou pelo MDB, pelo PSL, já foi convidado para ser vice do Boulos, do Ciro, agora se filiando ao PSD do Kassab. Então, aguarde por aí e quais são as manobras por detrás dessa articulação, aquelas que estão, pelo menos, aparecendo à superfície. Enquanto isso, o Moro oficializando a sua filiação ao Podemos, mostrando aí que a direita golpista está colocando aí várias peças no tabuleiro com um propósito só, né, que vem sendo perseguido, o principal que vem sendo perseguido nos últimos anos, que é derrotar a esquerda, derrotar o candidato dos trabalhadores, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, e por falar em Lula, nós vamos destacar aqui o fato de que ele vai receber o prêmio de político do ano, e você vai saber aonde e quando é que isso aí vai acontecer. Na Europa, Bolsonaro se reúne com o líder da extrema-direita na Itália, sob protestos, e a gente vê por detrás de toda a campanha, né, toda a propaganda de que a COP26 vai atacar os problemas climáticos. Bom, nós vamos mostrar aí a grande preocupação dos líderes mundiais, né? O que eles estão fazendo lá na COP e se dá para acreditar nas promessas, né, de drásticas reduções de emissão até 30%, né, de gás metano, que seria o responsável aí pelo aquecimento global nos próximos anos. Bom, fique conosco. Estas e outras notícias nós vamos comentar aqui. Nós estamos aguardando aí o ingresso do nosso companheiro de hoje. Vamos ver se ele chega por aqui. Dificuldadezinha lá na internet. E a gente estava aí aguardando, e já agora aconteceu, o final da aula da Universidade de Férias com o companheiro Rui Costa Pimenta, e tem muita gente ingressando por aqui que estava assistindo aí a Universidade Marxista, né, a parte 2 do O que é o Stalinismo. Então, você fica por aí conosco e acompanhe aqui a nossa programação de hoje, comente, compartilhe. Você que já está no site, compartilhe aí adoidado, né? Mande aí o link do nosso canal, do nosso programa, para todas as redes sociais. Eu começo saudando aqui, dando o nosso bem-vindo a Maria de Lourdes Sebastianes Figueiraújo, que tornou-se membro bronze aqui do nosso canal, contribuindo para fortalecer essa imprensa combativa, revolucionária, que é a Causa Operária TV. Um salve aí para o Gabriel Hilário, para a companheira Cecília Maria, que também mandou aqui o seu sticker, a sua figurinha nesse nosso começo de programa. A Fabiana Miranda também mandando a sua figurinha simpática, né? E dando um exemplo aqui que vocês devem seguir aí, que é contribuir para sustentar o nosso canal, a nossa atividade, essa atividade importantíssima da Causa Operária TV. Bom, um salve também para o Dione, Dione, não sei, ou Dione ou a Dione. Parece que é o Dione Alex. Um salve aí para o Dione. Um salve também para Rosana Baesso, sejam bem-vindos. O Rodrigo Mentecapto, também por aqui. Ana Matos, sou eu,
né, chegando por aqui junto com a gente. Tem muita gente chegando, dezenas e dezenas de companheiros, como o LC29, chegando por aqui e mandando o seu superchat, contribuindo com a gente. Muito obrigado aí pela participação de vocês e agradecendo aí a todo mundo que está chegando agora aqui com o término daí da aula importantíssima. Se você ainda não se inscreveu, né, eu vou pedir aí para produção, se tiver uma imagem aí da inscrição da universidade, porque ainda dá tempo de se inscrever, né? Você pode... nós estamos na terceira, hoje foi a terceira aula, né, mas o curso continua, está bombando, né, tem uma participação muito grande, com o companheiro Rui descrevendo aí a segunda parte, contando os acontecimentos da política do stalinismo no pós-guerra, né, toda a política que levou à traição, à liquidação de revoluções em todo o mundo. Está aí a imagem do companheiro Rui, que agora há pouco ministrava o curso, né, e você pode entrar lá no site da universidademarxista.com.br e fazer a sua inscrição, né, e pode, inclusive, desfrutar dos outros cursos, da biblioteca socialista, de muita coisa, o dicionário, a enciclopédia marxista, muita coisa que está lá à sua disposição no site da Universidade Marxista, e você pode fazer a sua inscrição. Um salve, então, também para o Sou Eu, que mandou também a sua figurinha simpática, e é muito importante essas contribuições dadas aqui ao longo do nosso programa, né? Elas são fundamentais para ajudar aqui a sustentação da nossa imprensa combativa e revolucionária. Bom, vamos em frente na nossa pauta, produção. Vamos em frente. Agora, a gente tinha destacado aqui um tema esportivo, né, que tem a ver com o nosso companheiro de bancada de hoje. Vamos ver se ele chega. Eu vou deixar para mais, né, porque hoje tem novidade. Agora há pouco acabou aí o jogo do Flamengo pelo campeonato nacional. Nem dá muito prazer em comentar, mas daqui a pouquinho a gente fala também de futebol, né? Porque finalmente o Campeonato Brasileiro está aí a 1000 por hora, faltando 9 jogos para chegar aí ao final, né? Até a 38ª rodada, faltando 9 rodadas, pelo menos para a maioria dos clubes. Então, daqui a pouquinho a gente volta a esse tema. Vamos começar a falar pela primeira vez aqui no programa de hoje, de um tema que nós vamos tocar bastante. Bom, em primeiro lugar, vamos destacar uma data importante de hoje. Aqui. Hoje eu estou me confundindo aqui com a pauta, né? Porque é uma data tem a ver com um acontecimento da história do Brasil que nós já destacamos aqui em alguns momentos, um dos episódios mais belos, né, da luta dos oprimidos, dos explorados brasileiros, de setores da classe operária, né, que hoje tem um novo acontecimento, uma nova repercussão, porque uma comissão no Senado, né, aprovou o nome do almirante negro, né, o marinheiro João Cândido, que liderou a revolta da Chibata em 1910, a revolta da Marinha Brasileira, contra os castigos, contra o açoite, foi aprovado, né, no Senado a inscrição do João Cândido no livro dos heróis e heroínas da pátria. Bom, isso aí aconteceu aí na semana passada, foi votado na Comissão de Educação, foi aprovado também pelo Senado. O tema vai voltar a ser, depois de ser aprovado na Comissão de Educação, né? O tema vai voltar a ser debatido no Senado e na Câmara dos Deputados, mas depois de ter sido aprovada no Senado, vai voltar para a Câmara, mas aí começou uma campanha da Marinha golpista, né? A Marinha, que é uma das forças mais reacionárias, um setores mais reacionários das Forças Armadas, mais elitistas, né? Começou aí uma campanha de pressão para que isso não aconteça, né? Isso já 111 anos, já vamos completar agora em novembro, 111 anos da Revolta das Chibatas,
né? Já fazem 52 anos que morreu o líder da revolta, o João Cândido, né? Mas ainda hoje a Marinha continua fazendo campanha, né? E declarações, pressão para que isso não seja aceito. A Marinha, diz a nota que é emitida pela própria Marinha. A Marinha não reconhece o heroísmo das ações daquele movimento e o considera uma rebelião, né? Diz um texto que... Bom, isso quando o João Cândido, né, no comando da revolta da Chibata, se insurgiu, né, contra o fato de que os negros, os marinheiros, todos os marinheiros e oficiais de baixa patente na Marinha podiam ser condenados e eram condenados naquela época a castigos corporais, né? Por exemplo, no dia em que a própria revolta eclodiu, em 1910, desculpem, o marinheiro tinha sido condenado a 250 chibatadas. Era um castigo, né, oriundo da escravidão, né, quando o negro era colocado no pelourinho, e isso continuava acontecendo na Marinha Mercante. Bom, fica evidente aí o caráter profundamente reacionário, né, da Marinha, né, e que não tem nada disso. A Marinha é fascista, né, racista, né, e não está nem aí, né, para que um herói do povo brasileiro, um herói da luta do povo negro, né, da luta pelos direitos democráticos, né, de que os negros não continuassem, mesmo depois, em 1910, já iam aí mais de 20 anos de proclamada aí a abolição da escravatura, e na Marinha os negros continuavam sendo açoitados, né? Bom, o João Cândido foi perseguido durante toda a vida, morreu na miséria, né? Recebeu aí várias homenagens, por exemplo, recentemente, em 2019, ele foi aprovado aí no Rio de Janeiro, que ele fosse considerado um herói no Rio de Janeiro, e agora essa homenagem muito, muito limitada, um reconhecimento do Estado, né, em pleno regime golpista, né, um Estado criminoso, está aí a imagem do João Cândido já idoso, né, morreu em 1969. A Marinha está procurando aí articular, né, para impedir a aprovação desse tipo de... O que mudaria, inclusive, porque, evidentemente, inclusive na própria Marinha, esse episódio ele é proibido, né? O livro mais tradicional sobre o assunto do Edmar Morel, A Revolta da Chibata, né, um livro espetacular que vale a pena ser lido, continua até hoje como um livro proibido, né, no interior das instalações da Marinha em todo o país. Mostra o caráter ditatorial, fascista, né, não só dessa Força Armada, mas de todas as Forças Armadas brasileiras. Bom, seguindo em frente, aí sim, já está conosco aí o nosso companheiro de bancada virtual no dia de hoje, e eu vou passar a palavra para ele já comentar um tema que é do métier dele. Hoje o Flamengo empatou e faltando 9 rodadas para terminar o Brasileirão, se concluiu aí a 29ª rodada, o Atlético Mineiro tem 7 pontos na frente do segundo colocado, que é justamente o Palmeiras. E aí, Edson, o título já está garantido para o Atlético? Qual é a sua avaliação aí dos últimos momentos e desse campeonato brasileiro que parece um campeonato bastante disputado? Vai lá. Do ponto de vista dos números, né? Quando a gente analisa aí o Atlético com 7 pontos à frente do Palmeiras e ainda o Atlético com um jogo a menos que o Palmeiras, parece que o Atlético está com o título na mão, né? Ainda mais que o Flamengo, né? Que teria ganhado do Atlético no sábado, poderia chegar mais próximo do Atlético se tivesse ganhado hoje, porque o Flamengo, inclusive, tem um jogo a menos que o Atlético e 2 jogos a menos que o Palmeiras. Se o Flamengo tivesse ganhado hoje, a situação ficaria mais apertada para o Atlético. O empate hoje do Flamengo deixa o Atlético mais folgado, né?
na tabela. Mas a gente sabe, né, Toninho? O Atlético é um time, eu não sei se você vai concordar, porque você é flamenguista, né? Tem toda aquela polêmica daquele jogo em que o Roberto Reit começou a expulsar o Reinaldo, depois expulsou mais uns 4, e acabou que o Flamengo foi campeão, e depois o Flamengo foi campeão da Libertadores, se eu não me engano, em 81 ou 80. Mas a gente tem que ficar esperto, né? Porque a força do poder econômico aí diz mais forte sempre na hora das disputas desse campeonato, né? Então, pelo futebol, o Atlético seria campeão. O Atlético se reforçou bastante. Só tem o Palmeiras e o Flamengo aí para ameaçá-lo, né? Nem o Bragantino, que está atrás, poderia ameaçar. A situação mais confusa é na parte lá de baixo. Está todo mundo embolado, inclusive com a possibilidade aí do Grêmio cair para a segunda divisão. Só que eu acho que o fator importante dessa rodada, eu acho que aconteceu mesmo no dia de ontem, né? Não, anteontem, domingo, em que o Palmeiras ganhou de 3-1 do Grêmio, mas quando estava 2-1 para o Palmeiras, o Grêmio fez um gol, faltando 4 minutos para terminar o jogo, em que todo mundo já tinha dado gol, o jogador já tinha comemorado o gol, o time do Palmeiras não tinha reclamado de nada, com torcida em campo, ninguém falou nada, a televisão não falou nada. De repente, quando o juiz ia apitar a partida para reiniciar, aí veio o VAR, e o VAR anulou o gol do Grêmio por uma pulga, vamos dizer assim. Eles acharam uma pulga à frente, acho que devia ter uma pulga na chuteira do jogador do Grêmio, e o VAR, né, que a gente apelidou aqui carinhosamente nos nossos programas de esporte, de vídeo para arrumar resultado, anulou o gol do Grêmio. E na sequência, o Palmeiras fez 3-1 e aí terminou o jogo. E aí a torcida invadiu o campo, mas todo mundo pensava que a torcida teria invadido o campo para correr atrás dos jogadores. Não, a torcida invadiu o campo para única e exclusivamente destruir o VAR. Eu acho que esse fator ele é significante, porque demonstra que, ao contrário do que a televisão, os comentaristas pagos aí pela imprensa capitalista para falar coisas que não tem nada a ver contra a torcida, etc., não explicaram e não conseguiram esconder, é que eles invadiram o campo, quebraram o VAR e depois voltaram para a arquibancada. E nem tinha policial no campo. Se eles quisessem fazer algum tipo de vandalismo que não fosse a autodefesa do seu time, né? Porque o VAR operou contra o time do Grêmio, um time que está ameaçado aí de cair para a segunda divisão. Eu acho que essa moda vai pegar. Eu acho que eles vão ter que agora colocar um sistema de segurança lá no VAR com guarda-costas, sei lá, porque realmente o VAR ele vem atrapalhando o futebol, né? Ele vem destruindo o futebol não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A partir da Copa de 2018 e ajudando aí os times poderosos, né? Para que eles consigam os resultados. Foi assim que a França ganhou a Copa de 2018 e aqui no Brasil não tem sido diferente. Então, por esses aspectos, né? Eu acho que o Atlético não pode dormir de touca, apesar de estar aí na frente com uma folga bem vantajosa, mas tem esses fatores aí extra-campo, né? Ou até dentro do campo, como é o caso do VAR, que acaba retirando aí o título
do time que poderia ser o campeão para dar para o time que o poder econômico quer que ganhe. Apesar que o Flamengo, né? Se for campeão brasileiro, vai ser tricampeão. Aí não dá também, né, Toninho? Vamos. Já foi campeão brasileiro há 2 anos, tá bom. É isso aí. Eu gostei muito dessa apreciação sobre o VAR, porque eu não tinha assistido o jogo, eu via muita insistência nos jornais, né, contra a torcida do Grêmio, as medidas aí repressivas. Eu vi comentarista hoje chamando que a polícia tinha que agir, que o judiciário, o Ministério Público tinha que agir, e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, né? E aí eu achei muito interessante a sua descrição dessa primeira revolta contra o VAR. Quer dizer, primeira sim, porque a revolta é grande, né? Mas essa aí já se expressou, e que a moda pegue, né? E que as torcidas se levantem para banir do futebol, né, esse esquema totalmente arbitrário e manipulador. Eu fiquei até com uma suspeita, eu não sei se você assistiu ontem, eu hoje estava aqui ligado, estava numa atividade e a televisão estava ligada, eu vi um gol meio suspeito ontem no jogo no Itaquerão, me chamou a atenção um jogo, no último segundo do jogo, o cabeceou e me pareceu que o jogador estava sozinho, mas como era um time também que é bastante um dos times grandes, né? Contra o Lanterna do campeonato. Agora você imagina, né? Não, mas aí eu esqueci de comentar esse jogo de ontem. Não sei se você soube que foi liberado agora geral, mesmo que está morrendo um monte de gente ainda no Brasil de Covid, foi liberado geral para todas as atividades esportivas, culturais, etc. E o Taqueirão, se eu não me engano, ele estava com 70, 80 mil. 40 mil torcedores. Se eu não me engano. 40 mil, né? 40 mil torcedores. Assim, de pé, né? Que não dá para sentar. Agora, você imagina, nessa situação, se o VAR entra para anular o gol do Corinthians aos 49 minutos do segundo tempo. Aí já... Mas o jogador estava numa banheira que era visível a olho nu. Não precisava, aí não era por uma pulga, foi gigantesca a banheira. Mas é isso mesmo, depois da revolta de Porto Alegre, a revolução ia começar por Itaquera, né? Se o VAR... E aí iam quebrar mesmo, né? Com certeza ia ser a segunda revolta na semana, e aí tornar o caldo. Bom, vamos em frente na nossa pauta, porque o tema tá bom, mas fica para o Zona do Agrião. Vamos destacar aqui agora, primeiro, a nossa primeira nota sobre a plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente no próximo sábado. Bom, queria destacar justamente o crescimento da adesão de dirigentes e de sindicatos, né, à mobilização, ao chamado. Já são mais de 200 assinaturas do manifesto nacional, né, que convoca a plenária, apontando claramente como eixos fundamentais para os trabalhadores diante desse momento. A luta pelo Fora Bolsonaro, Lula presidente, né, como parte da luta por um governo dos trabalhadores, diz o manifesto. Bom, e aí eu queria mostrar um vídeo aqui, um dos vídeos que nós vamos mostrar nesse programa sobre o tema, de um dirigente sindical, né, de um companheiro de um sindicato importante. O sindicato endossou o chamado à plenária nacional, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Pernambuco, né, um sindicato que recentemente completou 100 anos, né, de história, tem greves assim, muito combativas, muito importantes ao longo da sua história. E nós vamos ouvir aqui um vídeo de um companheiro, que é diretor do sindicato, ele é também militante da Frente Comunista dos Trabalhadores, e ele reforçando aí o chamado à participação na plenária do próximo dia 6 e 7. O companheiro Davi Capristano. Vai lá.
Para derrotar o regime do golpe de 1964, foram necessárias as poderosas greves do ABC, as caudalosas jornadas de luta contra a carestia, a fome e o movimento pelas diretas já. Mas a política capituladora da Frente Ampla, com os acólitos da oposição burguesa, traiu o amplo movimento popular, canalizando para o colégio eleitoral. Não houve eleições diretas e o movimento foi derrotado. De golpe em golpe, a classe trabalhadora só conseguiu eleger seu candidato em 2002. Agora precisamos de muito mais lutas para derrotar esse regime resultante dos golpes de 2016 e 2018. Não podemos repetir o mesmo erro caindo na armadilha da Frente Ampla. Para vencer esse momento crítico de impasse, nós da Frente Comunista dos Trabalhadores, CLQI, participamos da convocatória para a plenária nacional pelo Fora Bolsonaro, para organizar as greves e as lutas que irão enterrar o bolsonarismo e toda a parafernália do regime golpista, dar um basta no desemprego, acabar com a fome, eleger Lula presidente e continuar a luta por um governo dos trabalhadores. Do companheiro Davi, do Sindicato da Construção Civil de Pernambuco, militante da FCT, e eu reforço o chamado, já vou... Nós vamos falar disso aqui ao longo do programa, mas já queria fazer o chamado. Já estão mais de 600 companheiros confirmados para a plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, que acontece no próximo sábado, e você pode fazer a sua inscrição. A plenária vai acontecer aqui em São Paulo, vai ser na Avenida Paulista, no local central, de fácil acesso, pertinho do metrô Brigadeiro, E nós vamos falar mais sobre a organização da plenária, mas já fica aí o chamado para você acessar. Se você se inscrever aí durante o nosso programa, comunica aqui para a gente, manda um recadinho, me inscrevi. Se você já está inscrito, vamos anunciar, vamos divulgar aqui no chat, faz propaganda, faz barulho, vamos inscrever muita gente. É muito importante reforçar esse encontro, essa reunião do ativismo classista, combativo, para impedir, para lutar contra a morte que querem impor ao movimento Fora Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente fala mais desse tema. Bom, e é fundamental a preparação da esquerda, diante da situação, porque a direita está procurando se preparar, está botando aí as suas cartas na mesa. Tem zigue-zague para lá e para cá, tem o balcão das eleições, compra e venda de possíveis candidatos. Bom, e um destaque que eu vou passar para o companheiro Edson destacar é o apresentador de TV, o Datena. Qual é a última do Datena, Edson? Pode seguir. Agora ficou o Datena, né? Luiz Datena, apresentador, jornalista da Rede Bandeirantes, que é um apresentador aí de programa em defesa da polícia, direitista, que inclusive fez altos elogios à eleição do Bolsonaro, quando o Bolsonaro foi eleito, participou da campanha sórdida, né, do golpe de Estado no país, etc. O Datena, ele começou a se intitular aí candidato à presidência da República, querendo mostrar que poderia aí substituir o Bolsonaro, inclusive pela direita, né, pela extrema-direita, já que ele apoiou o Bolsonaro e tudo mais, né? E aí ele se filiou ao PSL, antigo partido do Bolsonaro, o partido do Luciano Bivar, só que lá ele começou a ter problemas, segundo ele, né? Segundo ele, o pessoal do PSL não queria ele, poderia preferir o Sérgio Moro, aí o PSL teria entrado numa aliança com o DEM, né? Que eles estão aí formando um novo partido, né? Porque a burguesia vai mudando aí as fachadas, mas continua a mesma patifaria. Então, o DEM estaria aí fazendo uma fusão com o PSL para formar o novo União Brasil. Olha que nome bonito. E aí, ele, diante dessas supostas, ele que está afirmando isso, né? Diante dessas insatisfações com o PSL, ele anunciou agora que vai se filiar ao PSD, partido do Gilberto Kassab, né?
Gilberto Kassab, foi aqui de São Paulo, que estragou a cidade de São Paulo, tirou os outdoor e tudo mais, deixou a cidade feia e tudo mais, fez toda aquela... igual o Dória também fazendo, e ele anunciou aí a sua filiação ao PSD. Parece que está tendo uma transação aí entre... que ele já se filiou ao PSL, né? Para que o PSL retire o nome dele lá do partido e ele entre no PSD. Segundo as informações, tudo isso que o Datena está falando não tem nada de verídico, né? O que é verídico mesmo é que o PSD quer lançar o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, para a presidência da República, mais um candidato aí que a burguesia está lançando para retirar voto pela extrema-direita, né? E o Datena sairia aí como candidato ao Senado pelo PSD, o partido do Kassab. Obviamente, porque todo candidato a presidente tem que ter uma boa base eleitoral em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, como o Datena é uma pessoa popular, né? Obviamente, o programa dele tem muito mais audiência em São Paulo, etc. Eles estão fazendo todas essas articulações visando, na verdade, as eleições presidenciais. Mostrando aí que toda aquela conversa da burguesia, né, de que eles são contra esse fisiologismo partidário, que as pessoas não têm ideologia partidária, etc., é tudo papo furado, porque, na verdade, a burguesia funciona na base dessas negociatas, aí todos os partidos deles estão no mesmo sentido, né? Todos eles apoiaram o golpe de Estado e todos eles estão aí tentando ou estabelecer a terceira via, ou se não, ir de mala e cuia para a candidatura do Bolsonaro, né? Então, mais um exemplo aí de como que funciona a política burguesa aqui no país, Toninho. É isso aí, Edson. Essa eleição aqui lembra a gente muito a eleição de 89, não só pela crise, pela liderança do Lula nesse momento também, mas a burguesia está procurando aí lançar um monte de candidatos e sem procurar dizer quem é de fato o candidato da burguesia, né? Tem uma série de indícios, né, de que a burguesia, obviamente, está procurando aí arrumar uma terceira via, impor um candidato mais adequado, aí, mais a gosto, mas que por detrás disso daí são muitas as declarações de que finalmente eles, não tendo outras opções, iriam para o apoio ao Bolsonaro. E uma arma importante é justamente procurar, como você destacou aí, tirar votos, né, daquele candidato que tem, de fato, apoio popular, que é o Lula. E aí, no caso da candidatura do Rodrigo do Pacheco, se cogita que é uma candidatura importante para fazer isso em Minas Gerais. Ele é de Minas, né, e poderia aí segurar uma série de acordos regionais, mas não está só limitado a Minas. A presença de Datena, como você falou, a possibilidade de Datena estar junto aí, mostra que a burguesia está longe de ter desistido, né, de construir uma alternativa, e de quem acha que a eleição já tá ganha, já está definida, né, só porque o Lula aparece nesse momento na frente nas pesquisa que pode ser mudado. Pesquisa, a realidade não muda de uma hora para outra, mas as pesquisas, né, é só a burguesia querer. Bom, e tem gente que contribui para isso. Eu queria lembrar que passar um vídeo curtinho, porque o Datena ele está com essa bola toda, né? Em 3 anos ele já foi para o MDB, já foi para o PSL, agora está indo para o PSD, né? Mas tem gente da esquerda que enche a bola dele, né? Então eu queria passar um vídeo que a gente passou aqui há algum tempo atrás, mostrando um setor da esquerda que recentemente o Ciro Gomes convidou o Datena para ser vice do Ciro, né? A imprensa burguesa noticiou. Mas antes disso, teve um outro elemento, um outro político, né, bastante apoiado aí pela burguesia, né, que essa semana o Diário Causa Operária está publicando reportagens aí mostrando as relações deles com gente ligado aí ao imperialismo, né, gente ligado à CIA, né, ligações muito perigosas. Esse político convidou o
o Datena para ser vice dele também. Solta o vídeo aí, produção. Vídeo aí, vai lá. Tanto que, se as pessoas não sabem, em política e na vida, você sempre deve dizer a verdade, não deve esconder nada de ninguém. O próprio Guilherme me convidou para ser candidato a vice dele. Dependia de apoio do partido, de aquiescência do partido ou não. Duvido até que o pessoal aceitasse isso. Mas ele me convidou para ser candidato com ele. Então eu conversei com ele olhando nos olhos do Guilherme. Essa imagem é boa, né? É boa a cara de pau do Boulos, né? Diante do acontecido, né? Mas mostrando aí, inclusive, as relações extremamente direitistas que o Boulos, que procura se apresentar como elemento de esquerda, né? E aí ajudou a encher a bola do Datena. Bom, mas eu chamo todo mundo a ler as matérias que estão sendo publicadas essa semana, o relatório, né, mostrando aí as ligações perigosas, né, de Guilherme Boulos aí com elementos da direita. A matéria principal é essa aí, se você não leu, vale a pena. O empresário e seus sócios imperialistas por trás de Boulos. Então, vá lá, acesse o Diário Causa Operária, causaoperária.org.br, e se você não leu, não perca tempo. Bom, vamos em frente na nossa pauta. Queria destacar aqui mais rapidamente também, falar mais um pouquinho da plenária, antes de devolver daqui a pouquinho a bola para o Dorta, falar de uma outra articulação, né, de um outro político direitista que está se preparando para as eleições aí. Bom, sobre a plenária, né? Além de destacar o crescimento da adesão, eu falei já aqui que são mais de 600 pessoas confirmadas, né? Um local no centro, né, de São Paulo, porque merece aí a facilidade para todo mundo poder chegar, a importância. Amanhã acontece uma importante reunião de organização, né? Estão convidados aí os agrupamentos aí nacionais, né, e também alguns regionais, para discutir aí a forma. A proposta inicial que está se debatendo aí é que a gente tenha uma plenária a plenária começa no sábado, vai ter ato público, né, com a fala dos principais dirigentes políticos aí envolvidos nessa mobilização, para debater. Não é aquele discurso vazio de campanha eleitoral que a gente vê nos atos aí organizados com a presença da direita. É discurso para discutir os rumos, né, intervenção da luta, né, pelas reivindicações dos trabalhadores e para colocar nas ruas a candidatura do Lula e a luta para colocar para fora o Bolsonaro e as reivindicações importantes. Na plenária nacional vai ser debatida a luta contra as privatizações, né, vai ser debatida a luta contra os ataques aos servidores, aos aposentados, aos trabalhadores, vai ser discutida as reivindicações da juventude, vai ter companheiros indígenas presentes para levantar as reivindicações, né, da luta dos indígenas, dos sem terra, dos sem teto. Vai ser um momento muito combativo. Então, no sábado vai acontecer esse ato, vai ter intervenção, a análise política do companheiro Rui Costa Pimenta, né? Está sendo articulado aí com outros canais da imprensa alternativa da esquerda, a transmissão também do evento, né? E no domingo vai ter grupo, né, para todo mundo poder, para o debate, né, poder surgirem propostas de organização e de mobilização, mas tudo isso nós vamos arredondar amanhã nessa reunião com os companheiros, e aí a gente apresenta para vocês aqui o resumo do dia, vai estar acompanhando aí todos os momentos da organização desse encontro. Bom, eu queria mostrar agora, né, só para a gente cada vez mais aí se antenar com a convocação, aí, com a importância da plenária, que acontece sábado e domingo, justamente uma fala do companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, né, convocando aí a participação, aí, destacando a importância dessa plenária nacional. Pode soltar, produção. Bom, logicamente que nós não podemos nos conformar com isso. Por isso, nós estamos convocando todas as pessoas que têm interesse numa luta real contra o bolsonarismo a participar de uma importante discussão no próximo final de semana, dias 6 e 7, em São Paulo, né, que é a plenária nacional do Bloco Vermelho, onde nós já temos várias pessoas confirmadas, pessoas do PT, pessoas independentes, PCO,
Outros grupos políticos também, tem um partido chamado Partido Comunista do Povo Brasileiro, vai participar também, é um grupo de esquerda que foi criado há algum tempo atrás, um racha do PCdoB. Outros grupos, sindicatos, organizações, estão se mobilizando para fazer essa discussão. Na plenária do dia 6 e 7, nós vamos discutir o balanço do movimento Fora Bolsonaro, o que aconteceu até agora, né, vamos deixar isso claro. Vamos discutir como dar continuidade ao movimento, porque aqui tem uma coisa muito importante. Não foram esses adoradores do Alexandre de Moraes que fizeram o movimento. Não. Eles entraram no movimento para acabar. Mas quem chamou o movimento para as ruas é o pessoal que vai estar nessa plenária. Nós e os outros. Aqueles que fizeram o ato de 1º de maio passado, na Praça da Sé. Quando todo mundo falava que a política correta era ficar em casa, que era preciso suspender a atividade política do país por 2 anos até passar a pandemia. Logicamente que você não pode suspender a atividade política de um país. Quer dizer, significa que o governo e as instituições da burguesia funcionariam, mas o povo ficaria calado durante 2 anos. Melhor do que a ditadura militar, melhor do que a ditadura de Mussolini e do Hitler, né? Nem Mussolini nem Hitler conseguiriam assim um resultado tão tranquilo de manter o povo calado, sem fazer reunião, sem fazer manifestação política durante 2 anos. Né? A esquerda brasileira adotou essa política. Não precisa nem de ditadura. Né? Basta uma pandemia e você, pronto, acaba com todo o movimento político no país. Nós contrariamos isso daí, nós denunciamos isso daí como sendo uma coisa não apenas errada, oportunista, capituladora, mas até mesmo vergonhosa e ridícula. Então fomos nós que colocamos o movimento na rua. E as pessoas que vão estar aqui no dia 6 e 7 são as pessoas que fizeram isso. E nós vamos discutir como recolocar o movimento na rua. Porque nós não vamos ficar agora trancados dentro de casa porque o PCdoB e o Boulos decidiram que não vai ter atos porque o Ciro Gomes é vaiado no ato. Não, nós não vamos ficar em casa. Nós vamos para a rua. Nós vamos discutir se a gente convoca agora, depois, quando, como, um próximo ato fora Bolsonaro. Além disso, né, e muito importante, nós vamos discutir outra coisa que eles tentaram sufocar no movimento fora Bolsonaro, que é o problema da candidatura do Lula. Nós estamos aqui, é preciso fazer uma consideração geral, né, que é a seguinte: Bolsonaro não vai ser cassado. A votação do TSE é, digamos assim, é a última pá de cal na esperança e na expectativa de que as instituições vão frear o Bolsonaro. Não vão frear. Agora, nós temos o movimento de rua e as eleições. E não há motivo nenhum para separar as duas coisas, porque nós já estamos a 1 ano das eleições. Durante todo o movimento fora Bolsonaro, esses setores que agora estão estrangulando o movimento tentaram impedir que o movimento se manifestasse a favor da candidatura do Lula. A esquerda também, até agora, não se manifestou a favor da candidatura do Lula, né? O movimento tentou bloquear isso daí. Então, nós vamos discutir esse problema. E nós vamos discutir o seguinte: a esquerda tem que apoiar já a candidatura do Lula. Por quê? Porque não há nenhuma outra candidatura capaz de enfrentar o Bolsonaro. Nós temos aí PT, PCdoB, PSOL e partidos menores como PSTU, PCB, UP, que são os partidos legais. Algum desses partidos tem uma candidatura para enfrentar o Bolsonaro na eleição? Não. Não tem. Quem é o candidato? Tenta explicando aí, né, definindo de maneira clara
a importância da plenária nacional, fora Bolsonaro, Lula presidente, que acontece no próximo sábado e que vai ser aí da maior importância, né, para rearmar os setores combativos, os setores classistas, em torno da defesa da mobilização pelo fora Bolsonaro e por Lula presidente, sem censura e sem política de frente ampla com a direita golpista, né, sem passar pano para traidor do povo, para inimigo dos trabalhadores, para quem está querendo privatizar os Correios, né, esfolar o trabalhador aí até não poder mais, e defendendo a política do Bolsonaro, impondo essa política nos governos estaduais e municipais e assim por diante. Então, você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, entra lá e faz a sua inscrição, né, como um monte de gente já anunciou aqui no chat que já o fez, né, o pessoal fez vários comentários aqui, a Ângela Ângel, o Wolf, a Maria Aquino, várias pessoas aqui comentando que já fizeram, o Gabriel Moreno Hilário, muita gente dizendo que já se inscreveu, a Simone e muita gente mais. Então, você também faz a sua inscrição e venha participar aí da plenária. Tem caravanas saindo de todo o país, de todas as regiões do país, né? Você pode entrar também, acessar o Diário Causa Operária e saber da onde, se você tiver dúvida, entrar em contato conosco. Tem gente vindo, tem delegados vindo até do exterior, dos comitês de luta do exterior, para participar do encontro. Então, você que está aqui por perto, não deixe de participar, né, desse evento que vai ser importantíssimo, muito combativo. Bom, vamos lá, porque tem mais articulação da direita, né? Agora o Edson vai falar para vocês do novo ato, né, do ex-juiz e ex-ministro do Bolsonaro, o Sérgio Moro. Vai lá, Edson. Como você disse, né? A eleição é muito parecida com a de 89, né? Quando a burguesia lançou vários candidatos para tirar votos, tanto pela esquerda quanto pela direita, e enfiar o seu candidato ali preferencial. No caso aqui, está sendo anunciado, né, a filiação de mais um suposto candidato à presidência da República em 2022, que nada mais, nada menos que é o Mussolini de Maringá, né, o nosso querido Mussolini de Maringá, Sérgio Moro, que está se filiando aí ao partido Podemos, né? E como eles querem dar muito cartaz a essa filiação e a própria suposta candidatura do Sérgio Moro à presidência da República, eles estão lançando aí um convite para dia 10 de novembro, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, em Brasília, para que seja oficializada aí a filiação do Sérgio Moro pelo Podemos, e aí provável candidato a presidente. O mais ridículo, Tony, é que no convite está escrito assim: junto poderemos construir um país mais justo para todos. Olha só como que eles são bonzinhos, vão justamente através desse evento construir um país mais justo para todos, né? Só faltou aí ele colocar uma parte do slogan do Bolsonaro, né? E Deus acima de todos. É isso. Beleza. Bom, vamos em frente. Eu vou destacar agora na nossa pauta o Lula, que vai receber prêmio de político do ano. Na realidade, o prêmio chama-se Coragem Política 2021. Né? O prêmio foi instituído aí pela revista Politique Internationale, revista francesa, né? E vai ser entregue em Paris, né? No dia 17 de novembro. Né? O dirigente petista, ex-presidente da República, foi selecionado pela Politique Internationale para ser o aclamado nesse ano, né? E segundo a revista publicou, isso por ter sua gestão marcada pelo desejo de promover a igualdade racial e social em seu país, né? E apresentou também um outro motivo apresentado pela revista,
foi a tenacidade, a resistência exemplar que Lula demonstrou perante as perseguições políticas e judiciais de que foi alvo. Esforços recompensados com a decisão do Supremo Tribunal Federal de anular as suas condenações. Bom, eu diria que a consideração da revista né, se isso foi uma recompensa, né, depois do STF ter deixado o Lula 580 dias preso nas masmorras de Curitiba, ter comido o pão que o diabo amassou, né, ver até familiares seus sendo mortos, né, sem ter podido participar do enterro, todo o processo de perseguição que atingiu a ele, seus familiares, outros dirigentes do PT, obviamente que a consideração de que se trata de uma recompensa do STF, inclusive ignora o fato, obviamente, de que o STF foi justamente um dos responsáveis, né, por toda essa fraude, que negou o direito, né, o habeas corpus que o Lula tinha direito em 2018, diante da ameaça das Forças Armadas. Né? O Rui falava agora há pouco, né, de que o pessoal está querendo transformar o Alexandre de Moraes, né, em herói. Né? Já fizeram isso também aí com o próprio Gilmar Mendes e outros bandidos de toga, né, que avalizaram o golpe de Estado em 2016 e todos os seus passos seguintes aí no governo Temer e agora no governo Bolsonaro. Né? É muita ilusão, né, mas, de qualquer maneira, vale o destaque aí para mostrar o reconhecimento internacional, ainda que confuso, do ex-presidente. Isso, inclusive, no momento que é evidente que tem uma campanha enorme aí diante da presença internacional do Bolsonaro. Bom, e para falar sobre isso, queria destacar, porque o problema do Bolsonaro, ao contrário do que fala muita gente da imprensa internacional e da esquerda, não é que ele está fazendo papel de palhaço em nível internacional. Isso aí já, digamos assim, nós vamos ver daqui a pouco que tem mais gente fazendo papel de palhaço e que essas reuniões internacionais não têm importância nenhuma, de fato. Né? Que é tudo um grande circo, né? Que ninguém leva nada a sério, e o Bolsonaro está fazendo o que ele sempre fez, que é fazer campanha. Mas, no meio de tudo isso, tem uma reunião importante, né? Que dá um tom político que deve chamar a atenção para muita gente que procura não levar o Bolsonaro a sério, né? De que o Bolsonaro seria simplesmente como se ele fosse um louco, né? Um negócio, uma pessoa individualmente, aí, por conta própria, simplesmente um avulso. Bom, que é a reunião do Bolsonaro com gente lá no exterior. Com quem que o Edson vai contar para vocês aí com quem o Bolsonaro se reuniu e a importância política dessa situação no momento em que a extrema-direita cresce no mundo todo. Com você, Edson. O Bolsonaro, que não participou presencialmente aí da abertura dessa conferência da ONU, né, pelas mudanças climáticas no mundo, né, a COP26, apesar que está acontecendo na Escócia, mas apesar de que o Bolsonaro está lá na Europa. E nessa terça-feira, ele se encontrou aí com o líder da extrema-direita, o senador Matteo Salvini, né? Justamente numa homenagem aí aos 467 pracinhas brasileiros que morreram na Segunda Guerra na cidade de Pistoia, Itália, né? Eles estavam lá fazendo as homenagens a esses brasileiros que teriam morrido lá, mas não, mesmo lá, né, na Itália, em local de homenagem a brasileiros, não faltou aí vaia e fora Bolsonaro nesse local, nesse ato, né? Os moradores de lá sabem exatamente quem é o Bolsonaro, também sabem quem é o Matteo Salvini aí, um líder da extrema-direita, né? O engraçado, Toninho, eu queria só entender, eles estão fazendo essas articulações aí com a extrema-direita, mas o engraçado é que o Bolsonaro foi na homenagem dos mortos brasileiros lá na Itália, né, que serviram, mais de 25 mil brasileiros foram mandados aí para a Segunda Guerra, justamente contra os ídolos do Bolsonaro, né, o Mussolini,
o Hitler, né? Aquela aliança nazi-fascista, né? E ele foi lá chorar os mortos. Eu não sei se o Bolsonaro tivesse vivo e esse Matteo Salvini fosse vivo nessa época, eles estariam de que lado? Estariam do lado dos brasileiros que foram lá lutar contra o nazismo ou estariam do lado dos que mataram os brasileiros? Mas independente da sua resposta aí, que eu achei meio contraditório, fica aí a menção de que, ao contrário do que você mesmo mencionou, ao contrário do que muita gente fala, está articulando aí com a extrema-direita mundial, né? E principalmente a extrema-direita italiana nesse momento. É isso aí. Bom, por falar em reunião internacional, nós vamos falar daqui a pouquinho mais da COP26, o Edson volta para dar a última palhinha dele justamente sobre a COP, mas eu queria aqui destacar um outro fato em meio à COP, né, em meio a a reunião internacional, o bilionário que mais ganhou dinheiro durante a pandemia em todo o mundo, o Jeff Bezos, o fundador, aí, o principal acionista da Amazon, ele anunciou hoje, justamente na 26ª Conferência Nacional da ONU para Mudanças Climáticas, a COP26, que ele vai gastar 2 bilhões em ações de restauração do meio ambiente. Olha que coisa mais fofa, né? O Bezos aí. Bom, o pessoal, obviamente que o anúncio oculta o fato. Durante a pandemia, com o crescimento das vendas, né, via online, né, e quer dizer, toda a desgraça, todo o sofrimento do povo, ele acumulou simplesmente a marca de 200 bilhões. Foi o cara que mais ganhou dinheiro em todo o mundo, nadou em dinheiro, porque no capitalismo a desgraça, a fome, né, de milhões, a morte, né, de milhões de pessoas em todo o mundo, mais de 600 mil pessoas oficialmente. Hoje o Brasil passou de 608 mil pessoas, né? A gente sabe que são números muito maiores, e no mundo todo já são mais de 5 milhões de mortos. Então, e o Bezos, aí, que ganhou todo esse rio de dinheiro, está aí fazendo uma demagogia, né, anunciando todas essas doações, que a gente sabe como é que é dos empresários, né? Eles acabam investindo aí em ONGs e em empresas que estão ligados a ele mesmo, né? Defendendo aí os interesses, e esse valor é um valor assim, de 1%, né, da fortuna acumulada pelo Bezos, que ultrapassou a marca de 200 bilhões de dólares durante a pandemia, né? Na realidade, é uma publicidade enorme. Olha só a publicidade que ele ganhou. Até a gente aqui foi obrigado a falar dele, né? Mas para mostrar o nível de canalice, né, dos tubarões capitalistas, que teve gente ganhando muito dinheiro durante a pandemia, né? Esses setores, os setores dos grandes monopólios da indústria farmacêutica, os bancos, como sempre, e agora o pessoal está procurando fazer demagogia, né, em torno da COP2. Bom, parece que a COP é um bom lugar para fazer demagogia, e é um lugar também que serve para outras coisas. O Edson vai mostrar agora a vocês aí, com imagens da nossa produção, dois dos principais dirigentes do mundo, dos principais potências capitalistas, mostrando a importância, né? Porque muita gente ficou criticando o Bolsonaro, não deu importância, não foi na COP22, mas teve gente que foi lá para fazer outra coisa, né? Mostrando que ninguém dá importância a isso daí, a não ser para fazer propaganda. Bom, comentários do Edson e fotos da nossa produção. Vamos lá. Mostrando aí exatamente o que você falou, né? De que quem acredita nessas reuniões internacionais controladas, obviamente, pelo imperialismo, seja pela economia ou que seja para melhorar o meio ambiente, deve, a partir dessas fotos aqui, deve repensar os seus conceitos, né? Porque as duas maiores lideranças aí, justamente econômicas, os representantes John Biden e Boris Johnson, foram flagados, Toninho, flagados dormindo durante
as sessões dessa reunião gloriosa da ONU, né? Eles só acordavam quando chegava um assessor perto deles e dava um cutucão, falou, ô, acorda aí. E olha que aí depois eles acordavam e ainda aplaudiam, não sabia nem que estava aplaudindo, talvez estava. Eles acho que aplaudiram até as resoluções que era para eles doarem dinheiro aí para o clima, né? Sem saber, depois eles obviamente não vão doar nada, como também as resoluções que saem lá dessas reuniões internacionais não valem para nada, como uma delas, por exemplo, que eles dizem que nessa década eles vão reduzir 30% do gás metano no meio ambiente, responsável aí pelo aumento pelo aquecimento, né, feroz e global que a gente está verificando no planeta Terra. É a demonstração de que isso não é mais um circo, né? A gente pensa que circo só existe aqui no Brasil, né, que é CPI da Covid, mas tem circo para todo lado, viu? Tem circo lá também em Glasgow, Glasgow, né, que chama lá na Escócia, é isso. Beleza. Glasgow, Bom, isso. Vamos em frente, então, para a gente encerrar o programa. No movimento em torno da plenária nacional, né, estão presentes aí não só dirigentes da esquerda, companheiros do PT, deputados, como a deputada Márcia Lia, a deputada Bebel, mas também artistas, né? E um dos artistas que nós queríamos mostrar aí, duas charges do companheiro J. Camelo, né? Que assinou também o manifesto convocando. A primeira é justamente sobre G20, né? Reunião que está acontecendo em nível internacional, G20 e o Bolsonaro, né? E o pessoal no G20, o mundo todo perguntando: o Lula não veio? Pô, queria falar com o Lula. Só veio em 2023, né? Tá aí a charge bem humorada do J. Camelo. E a segunda, também com o Bolsonaro, o Bolsonaro comentando aí com os militares a tática eleitoral. Né? Nossa estratégia política para 2022 será acusar todo mundo de narcotraficante. E aí aparece um militar, né, com um pacote, lembrando aí, os 39 quilos de cocaína, né, apreendido no avião da FAB, né, lá na Espanha. Esquece este assunto. Né? E o militar aí doidão, aí, como dá para ver na imagem, na charge muito bem feita pelo Jota. Bom, para encerrar, nós vamos mostrar um último vídeo aqui, fazendo a convocação, mas não sem antes, né, a produção colocando aí para vocês, para você lembrar de você acessar, né, imediatamente, se você ainda não fez. Né, entre e faça a sua inscrição. Você pode fazer a inscrição comum para participar, né, ou fazer a inscrição solidária, né, para contribuir também, porque tem gente precisando de ajuda. Tem gente vai sair amanhã lá do norte, do nordeste, e o pessoal está precisando do seu apoio. Então, entre em contato. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente para fazer a sua inscrição. E a gente termina o programa. Eu e Edson agradecemos pra caramba aí a participação de todos vocês, né, a nossa eficiente produção, e vocês ficam com o vídeo final do companheiro operário metalúrgico, da luta metalúrgica lá de Volta Redonda, companheiro Luiz Eugênio, fazendo um chamado aí à participação na plenária nacional. Forte abraço e até amanhã com mais um resumo do dia. Olá, pessoal. Eu sou Luiz Eugênio, coordenador do Luta Metalúrgica e do Partido da Causa Operária. Venho convidar a todos e a todas a participar conosco da grande plenária nacional em São Paulo por Fora Bolsonaro e o lançamento de Lula presidente. Para nós, é a arma mais eficiente neste momento, é todos abraçarem essa campanha de Lula presidente. A plenária é a oportunidade dos debates, da gente trocar ideia, trazer as forças políticas, ter uma unidade de classe de luta para esse propósito. Venha somar conosco, venha participar dessa plenária. Soma-se às caravanas nacionais que estão vindo, tá? E nos encontramos lá. Fora Bolsonaro, Lula presidente. Final de semana agora, 6 e 7 de novembro. Nos vemos lá. Até a vitória.